Muito bem, então, estamos de volta aqui para o nosso segundo momento dessa disciplina de assessoramento, técnicas de assessoramento parlamentar. E a gente estava falando justamente sobre a importância da comunicação dos assessores e dos assessorados. Falamos sobre a importância da comunicação interpessoal e agora nós vamos falar um pouquinho sobre a importância, então, da comunicação em público, que é o que a gente chama de oratória. A arte e as técnicas de falar em público. Eu gosto sempre de separar, dizer que é a arte e as técnicas, porque se fosse simplesmente um conjunto de técnicas, todos nós falaríamos da mesma forma, com a mesma velocidade, com a mesma melodia, os mesmos gestos, e aí não teria graça nenhuma, né? Então, por isso é que tem esse quesinho artístico, tem esse quesinho da individualidade, de nós colocarmos a nossa criatividade, o nosso jeito. E, para mim, essa é a coisa mais importante quando a gente fala em oratória. Nós não perdermos a nossa essência. Nós não perdermos o nosso jeito de ser. Quer ver um exemplo? Vocês já viram o Bernardinho dando palestra? O Bernardinho do vôlei? Gente, o Bernardinho do vôlei é igualzinho no palco e na quadra. Ele fala, gesticulando grande, e parece que está brigando com a gente. E aquele sotaque carioca e falando rápido. Uma vez eu estava apresentando um evento e ele era o palestrante. Quando ele começou a falar, eu falei, nossa, ele faz tudo errado. Olha a minha pretensão, né? Faz tudo errado. Mas aí em seguida eu falei, peraí, Adriane, ele é o Bernardinho. Ele tem que ser ele. Né? Até pensei assim, quanto é que ele cobra por uma palestra? Quanto é que eu cobro? Como é que eu vou dizer que ele está errado? Porque a gente não consegue imaginar o Bernardinho falando de maneira serena, né? Já imaginou ele dizer assim, boa tarde, senhoras e senhores, hoje nós vamos conversar sobre o quanto o vôlei pode nos ensinar a respeito do trabalho em equipe. A gente ia ficar pensando o que ele cheirou, o que deram para ele tomar, né? Não é ele que está ali. Será que é um clone? Será que invadiram o corpo do Bernardinho? Então, isso significa a gente manter a nossa essência. Sermos, em primeiro lugar, nós mesmos. Ah, existem técnicas? Existem. Dá para a gente lapidar a nossa comunicação? Dá. Mas eu gosto de dizer que é igual naquela música do Barão Vermelho, não, do Frejá, que é feita em cima de um poema atribuído a Vitor Hugo. Sabe aquela música que ele diz assim, que de vez em quando a gente tem que olhar para o dinheiro para dizer quem é o dono de quem? Mesma coisa as técnicas de comunicação. Nós temos que olhar para as técnicas e dizer, eu vou dominar essa técnica. Eu não vou ser dominado por ela, eu não vou ser escravizado por uma técnica de comunicação. Eu vou adotar se ela ressoar com o meu jeito de ser. Se ela tiver a ver com o meu jeito de ser. Então, as técnicas a gente vai adotando aos pouquinhos, gradativamente, para não perder a nossa essência justamente. O que a gente precisa cuidar na questão comunicação pessoal, no falar em público? Eu sempre digo que nós temos 3 capítulos a serem cuidados. A nossa preparação psicológica e emocional, a nossa preparação física e a nossa preparação de conteúdo propriamente dito. Na emocional, psicológica, é lidar com aquilo que todos nós temos, que é o tal do medo de falar em público. Quem aqui gosta de falar em público? E olha que nós temos um pezinho na política. Ninguém levantou a mão, nem você, Lucas. Vereadora? Ah, levanta a mão. Só para eu ficar felizinha. Só para eu ficar felizinha. Eu levanto a mão, né? Eu adoro. Eu sempre fui meio metidinha. Eu era daquelas crianças que são metidinhas adultos, sabe? Eu acho um saco crianças que são assim, mas eu era assim. Então, eu sempre queria me meter nas conversas e tal. Não podia ver um microfone que eu queria falar no microfone. Mas, mesmo nós que gostamos, temos o tal do friozinho na barriga. E ele é natural que todos nós tenhamos. Nossa, tá vindo um ar quente, né, gente? Vocês estão com calor também? Ah, você que pediu para aumentar um pouquinho? Normalmente são as mulheres que pedem. Né? Não, é que veio um bafo aqui, eu vou ficar mais para cá. Então, todos nós temos esse friozinho na barriga. Eu senti também. É super natural e mais ainda do que isso, Claudete, é necessário. É importante. Sabe por quê? Se não desse o friozinho na barriga, não teria graça aquela atividade. Vou pegar um exemplo de quando eu e o Lucas trabalhávamos juntos. Eu trabalhei 16 anos na RIC. Então as pessoas chegavam para mim e diziam assim, Adriane, você já está há mais de 10 anos apresentando o jornal, acho que você nem fica mais nervosa, né? Quando acende a luzinha vermelha. E eu dizia, o dia que não ficar nervosa, porque está na hora de eu pegar meu bonezinho e ir embora.
pior ainda do que isso, o dia que a gente não fica nervoso, é igual andar de moto. Quem gosta de andar de moto aqui vai saber. Quando você perde o medo da moto, você cai. Quando a gente está muito à vontade, é que acontecem as porcarias. Por quê? Pegar o mesmo exemplo lá de apresentar o jornal. Quando eu estava muito à vontade, eu ia atrasada para o camarim, tudo em cima da hora. Não tinha lido todos os textos, a maioria deles passava pela minha mão, alguns era eu mesma que fazia, mas alguns deles não passavam. Eu ia direto para o ar. E aí, claro que vai dar encrenca, claro que vai dar problema. Então, quando a gente está muito à vontade, a gente deixa de respeitar a importância daquele momento. Por isso é importante o friozinho na barriga. Porque daí você respeita mais aquele momento, você planeja melhor, você consegue ler a formalidade daquele momento. Mais formal ou menos formal, você consegue se adaptar melhor. Agora, se a gente está muito à vontade, a gente cai no pecado do excesso de autoconfiança. A autoconfiança é ótimo e todos nós precisamos. Mas o excesso de autoconfiança é um problema, é um pecado para a comunicação. Tem uma história que eu gosto de contar sobre isso, de um estudante de direito aqui de Curitiba, uma história que me contaram num treinamento. E o menino era muito bom de comunicação. Era sempre escolhido para ser o representante de turma, para apresentar os trabalhos em equipe, presidente do DCE. Quando chegou na época da formatura, obviamente, ele foi escolhido por unanimidade para ser o orador da turma. Chegou o dia da formatura, ensaio geral. A formatura era à noite, ensaio geral de manhã, aquela coisa, né? Entra aqui, põe a beca, senta, não sei o quê. Ah, depois do fulano você vai falar, daí vem a homenagem aos pais, daí isso e aquilo. Alguém perguntou para ele assim, fulano, você já escreveu seu discurso de hoje à noite? O que você vai falar? Está todo mundo curioso. E ele, do alto de sua empáfia, falou, eu não gosto de discursos escritos. Eu gosto de falar de improviso. Então, na hora, eu vou olhar para a plateia, para os nossos pais, para os nossos professores, e vou falar algo que me venha ao coração. Poxa, que legal, oh, estamos mais ansiosos ainda. E o que aconteceu na hora? Amarelou. Travou. Por quê? Porque é um momento de muita emoção, é um momento de muita comoção. Olhou para a plateia, advogados famosos na plateia, desembargadores, políticos, os pais, né? Às vezes falar para pessoas íntimas é mais difícil ainda. Olhou para os colegas e para os professores e não conseguiu falar nada. Não tinha nada no coração. Não é que o coração estava preocupado em fazer outra coisa, estava bombando ali, estava batendo muito forte. E aí é péssimo, né, gente? Porque se ele tivesse planejado, eu não gosto de discurso escrito, planeja tópicos. Ah, contar aquele churrasco da turma, em que não sei o quê, aquele dia que o professor deu 0 para todo mundo, pôs a turma para fora. Ah, o casal de namorados que começou a namorar no primeiro ano, agora está de casamento marcado. O colega que morreu durante o curso. São coisas que a gente ouve falar nos discursos de formatura, né? Ele podia pôr esses tópicos e ia ter o que falar. Agora, se chega lá e não tem o que falar, aí fica feio, né? Então, o planejamento é uma das coisas mais importantes na comunicação em público. E aí ele nos ajuda a driblar esse friozinho na barriga. Se eu tivesse planejado a minha fala, esse rapaz, né, e chegasse lá extremamente nervoso, ele ia ter o que falar. E se ele ficasse nervoso ou emocionado, as pessoas iam se emocionar junto com ele. Agora, chega lá e não ter o que falar, aí fica feio, né? Então, é importante a gente não se deixar inebriar pelo excesso de autoconfiança. Ah, mas eu já sou bom o suficiente. É o primeiro passo para a decadência. Porque a gente